Eu tentei começar, mais de uma vez. Não porque faltava palavra, mas porque tinha sentimento demais. É estranho quando a gente acha que vai só falar e de repente começa a sentir tudo aqui dentro. Eu li essa história uma vez, duas, três, e em nenhuma delas eu consegui ficar inteira. Porque não é só uma história, é uma vida, sem pausa. E eu fico pensando, em que momento ela parou para sentir tudo isso? Ou se ela nunca pôde? Porque eu aqui agora já quis parar, mais de uma vez. E eu nem vivi, eu só estou contando. Mas e ela? Ela viveu a dor, viveu a perda, viveu o silêncio. E mesmo assim, continuou. E é isso que não sai da minha cabeça. Não é o quanto doeu, é o fato de ela não ter parado. Porque tem gente que não tem escolha, não tem tempo, não tem descanso, não tem ninguém perguntando se aguenta. Tem só continuar, mesmo quebrada, mesmo sem ninguém ver. E aí, como é que eu faço isso aqui? Sem sentir? Não dá. Então eu não vou fingir. Eu vou falar, mesmo com a voz tremenda, mesmo com o peito apertado. Porque se ela conseguiu viver tudo isso, o mínimo é alguém ter coragem de contar. That matters now is everything you think of me. In you I find my worth, in you I... Antes de começar, eu não quero que você apenas escute, eu quero que você entenda, porque existem histórias que não foram feitas para entreter, não foram feitas para rimar bonito, nem para caber em palavras fáceis. Existem histórias que nasceram da necessidade de sobreviver, e é preciso ter cuidado ao ouvi-las, porque quem escuta sem sentir nunca vai compreender de verdade o peso que elas carregam. A gente vive em um tempo onde força virou discurso, onde superação virou frase pronta, onde dor virou algo que se resume em poucas linhas. Mas a verdade é que a dor real não é bonita, ela não avisa quando chega, não respeita idade, não pede permissão para entrar e muito menos para ficar. E quando ela se instala, ela muda tudo. Muda o jeito de olhar, muda o jeito de falar, muda até o jeito de existir. E algumas pessoas não têm escolha, elas não podem parar, não podem desmoronar, não podem simplesmente dizer: eu não aguento mais. Porque existe gente dependendo delas, porque existe uma vida inteira que precisa continuar, mesmo quando tudo dentro dela já se quebrou. É por isso que nem toda força é escolha. Às vezes ser forte não é um ato de coragem, é a única opção que sobrou. E talvez o maior erro de quem olha de fora seja achar que resistência significa ausência de dor. Não significa. Significa apenas que a dor não teve o poder de parar. Hoje, o que você vai ouvir não é uma história comum, não é sobre alguém que teve tudo e venceu, é sobre alguém que quase não teve nada e ainda assim construiu tudo. É sobre uma mulher que perdeu, que caiu, que foi ferida, que carregou dores que nem nome tem e mesmo assim continuou. E se em algum momento você sentiu o peito apertar, a garganta travar ou os olhos marejarem, não tente segurar, porque algumas histórias não foram feitas para serem apenas ouvidas, foram feitas para serem sentidas. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep. Eu não vou contar só uma história, eu vou abrir um pedaço de vida daqueles que o tempo não apaga, que o coração guarda, mesmo quando tudo tenta esquecer. O nome dela é Rita Ferreira de Souza, nascida em Crateús, no dia 24 de setembro de 1937, filha de Vicência e Vicente, começo de uma história feita de luta
e amor. Antes de ser mãe, antes de ser tudo, ela foi uma menina simples do sertão, correndo descalça pela terra quente, sem saber o que a vida já preparava caminhos difíceis demais. Mas a vida não espera a gente crescer, não pergunta se estamos prontos, não avisa quando vai doer, ela simplesmente chega e muda tudo de lugar. Aos 10 anos de idade, ela perdeu o pai, e naquele tempo, perder o pai não era só tristeza, ela perdeu o chão inteiro. Era perder o sustento, perder a proteção e perder a direção dentro de casa. Era sentir o mundo pesado demais para um coração tão pequeno. A infância terminou ali, sem despedida, sem explicação, sem tempo para chorar direito, porque a dor precisava ser engolida para dar lugar à sobrevivência. E foi nesse silêncio que ela decidiu, com coragem que não cabia na idade, deixar a escola para ajudar em casa, não por falta de sonho, mas por necessidade. Naquele tempo, estudar era privilégio, trabalhar era o único caminho, e ela entendeu isso cedo demais, antes mesmo de entender o tamanho da própria vida. Trocou o caderno pela enxada, trocou os livros pela terra seca, trocou a infância pela responsabilidade, trocou o brincar pelo aprender a resistir. Foi doméstica, foi agricultora, foi meninas com mãos calejadas, foi força antes de saber o nome da força, foi silêncio onde deveria haver cuidado. E mesmo assim, a vida ainda guardava amor. Ainda em Crateús, ela encontrou Francisco de Assis Mendes, um homem simples, trabalhador, agricultor, de origem humilde, mas com coração que não cabia no peito. Ele não tinha riqueza, não tinha status, não tinha aquilo que o mundo valoriza, mas tinha algo raro, caráter, respeito e verdade. E Rita enxergou isso, enxergou além da aparência, enxergou além da cor e da condição, enxergou aquilo que realmente importa, a dignidade de um homem. Mas o mundo ainda era duro, dentro de casa havia medo, havia o desejo de protegê-la da dor, havia o preconceito silencioso tentando decidir por ela, tentaram impedir, esconderam papéis, tentaram atrasar o destino como se o amor dependesse disso para existir. Mas quando o amor é verdadeiro, ele não pede licença, ele não espera permissão, ele permanece, mesmo quando tudo tenta impedir. No dia 21 de abril de 1957, Rita fez sua escolha. Não a mais fácil, mas a mais verdadeira que seu coração podia fazer. Ela escolheu o amor, escolheu o caráter, escolheu a dignidade, escolheu quem ficaria ao lado dela mesmo nos dias difíceis. Não escolheu riqueza, não escolheu aparência, não escolheu facilidade. Escolheu um homem de coração grande e isso foi o que realmente importou. E naquele dia não nasceu apenas um casamento, nasceu uma raiz, nasceu uma história inteira pronta para atravessar o tempo. Em Novo Oriente, na terra seca e desafiadora, eles construíram uma vida com pouco na mão e muito dentro do coração. Plantaram esperança onde muitos viam dificuldade, construíram um lar onde o amor era o maior sustento e seguiram sem desistir. Assis se tornou professor, homem respeitado, homem de palavra, exemplo dentro e fora de casa, alguém que deixou marcas por onde passou. E juntos formaram uma família. 8 filhos nasceram desse amor, 8 vidas cuidadas com disciplina e fé, 8 histórias moldadas com esforço, 8 caminhos guiados por mãos que nunca desistiram. E mesmo assim o coração deles ainda cabia mais, porque amor de verdade não limita, amor de verdade acolhe, amor de verdade permanece. Criaram netos como filhos, deram colo, direção, cuidado, mostraram que família não é só sangue, família é esperança, é a escolha diária de ficar. Vieram netos, vieram bisnetos, vieram tataranetos e a árvore cresceu tanto que já não cabe em números. Mas a vida também traz dor, daquela que ninguém explica, daquela que muda tudo por dentro, daquela que fica, mesmo quando o tempo passa. E foi no dia 5 de agosto de 1990, seu filho mais velho partiu. José Altemão de Souza Mendes, e o coração de mãe conheceu uma dor que não tem nome, e mesmo assim ela continuou. Porque algumas mães continuam mesmo quebradas, continuam mesmo em silêncio, e continuam porque amam mais do que conseguem suportar.
e em 1º de agosto de 2024 partiu seu companheiro de uma vida inteira. Francisco de Assis Mendes se foi, e com ele ficou uma ausência que nenhuma palavra preenche, e quando parecia que já era demais, a vida voltou mais uma vez, sem aviso, sem cuidado, trazendo uma dor que ninguém deveria conhecer. E foi lá no dia 20 de abril de 2026, ela perdeu seu filho mais novo, Raimundo Nonato Mendes de Souza, e mais uma vez o coração de mãe foi chamado a resistir. Perder 2 filhos e o amor de décadas não se explica, não se mede, apenas se carrega em silêncio, e mesmo assim ela continuou. Hoje, próxima dos seus 89 anos, vive em Várzea dos Angicos, em uma casa simples, mas cheia de tudo aquilo que realmente importa. Já enfrentou o corpo fraquejar, já enfrentou a memória falhar, já enfrentou dias difíceis demais, mas existe algo que nunca foi apagado: o legado. Ela é a última filha viva de Vicência, a última raiz de uma geração inteira, o último elo de um tempo que ensinava a viver com pouco e amar com tudo. Enquanto existir um Mendes no mundo, enquanto existir alguém que carrega esse nome, enquanto existir alguém que conte essa história, Rita continuará viva em cada pedaço dessa família, porque ela não é só uma mãe, ela é origem, ela é resistência, ela é aquele que permanece quando todo o resto passa, e raiz forte não morre, raiz forte permanece mesmo no silêncio, mesmo na ausência e mesmo quando ninguém vê, porque raiz forte vira eternidade. E depois de tudo isso, talvez você tenha entendido que algumas histórias não cabem em palavras, que algumas dores não cabem no peito, mas ainda assim continuam ali. E que existem mulheres que não são feitas de facilidade, são feitas de luta, de silêncio e de permanência. Porque permanecer às vezes é o maior ato de coragem que existe. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Talvez você tenha lembrado de alguém, talvez tenha sentido algo apertar por dentro, talvez tenha percebido quanto certas histórias merecem ser contadas. Antes que eu me esqueça e me aveste demais, deixa eu me apresentar direito. Meu nome é Clara Mendes e eu sou a poetisa responsável por esse vídeo. E enquanto eu ainda tiver voz, eu estarei aqui falando sobre histórias que merecem ser contadas, que merecem ser homenageadas. Porque o mundo precisa lembrar de quem veio antes, de quem lutou sem plateia, de quem construiu tudo mesmo sem ter quase nada. E hoje essa história tem nome: Rita Ferreira de Souza, uma mulher que não foi apenas mãe, foi abrigo, foi caminho e foi raiz. E raiz, mesmo quando ninguém vê, é o que sustenta tudo. O tempo pode levar a voz, pode levar os passos, pode levar muitas vezes as lembranças, mas nunca leva aquilo que foi plantado com amor, porque o amor verdadeiro não termina, ele continua em cada filho, em cada neto e em cada geração que carrega um pedaço dessa história. E é assim que alguém se torna eterno, não por não partir, mas por nunca deixar de existir dentro de quem ficou. E se hoje existe uma família, e se hoje existe amor sendo passado adiante, se hoje existe alguém para contar essa história, é porque um dia uma mulher escolheu amar, mesmo quando tudo dizia para desistir. E agora, depois de ouvir tudo isso, me diz, quantas histórias como a dela ainda existe vivendo em silêncio, esperando apenas para alguém parar para ouvir? The silence is in. Why